Fala pessoal, professor Felipe aqui, canal Pode Melhorar, e eu queria hoje fazer um vídeo fantástico para você que muita gente tem dúvida, muita gente não entende o que significa essa informação 100% CDI, quando vê vários investimentos em bancos digitais, seja no Nubank, no Mercado Pago, no Sofisa, ou também em bancos tradicionais como Bradesco, Santander, e vê uma porcentagem do CDI lá, que é a rentabilidade. Rentabilidade é quanto o banco vai te pagar se você emprestar dinheiro para ele. Não sabem interpretar, não sabem o que significa na prática. Meu objetivo aqui hoje é justamente te ajudar a entender isso, a ter autonomia para tomar decisões mais importantes, tá? O canal pode melhorar, deixa seu like, curta o vídeo, compartilha, porque se você não fazer isso agora, você vai esquecer. E repare que o meu conteúdo está sendo para te ajudar, gratuito. Então é o mínimo que você pode fazer por mim, por tudo aquilo que eu estou fazendo por você. Vai lá, te deixo aí 2 segundos para você fazer isso, muito rápido, e a gente dá sequência. Boa? Então, pessoal, para a gente entender o que significa 100% do CDI, primeiro a gente tem que entender o que significa CDI, tá? E para isso, a gente tem que entender uma outra informação, que é o que significa a taxa Selic. A taxa Selic, ela é, pessoal, a taxa básica de juros hoje na economia brasileira. É uma taxa, uma porcentagem que o governo usa através do Copom, né, o Comitê de Política Monetária lá do Banco Central, para controlar a inflação como primeiro objetivo, e segundo, na prática, é uma taxa que o governo usa através dos títulos públicos como a taxa de rentabilidade dos seus títulos. Então, é, se a Selic hoje está 14,25%, quando você investe num tesouro direto, por exemplo, no tesouro Selic, você vai estar recebendo 14,25%, em média, de lucro, tá? Mas tem a ver com o CDI. Pessoal, o CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Então, é praticamente a mesma coisa que a Selic, presta bem atenção, praticamente a mesma coisa, não significa ser a mesma coisa, tá? Porém, os bancos usam essa mesma taxa, Selic, com o nome Certificado de Depósito Interbancário, CDI, para rentabilidade dos investimentos de bancos e não do governo, tá? E também é uma taxa que banco usa para emprestar dinheiro para banco, tá? E não estranho, isso acontece. Banco empresta dinheiro para banco, tá? E normalmente o pessoal confunde CDI com CDB, porque é parecido, né? Só que o CDB é o nome do investimento, CDI é a porcentagem que você vai ganhar de lucro, tá? Então vamos retomar. CDB é o nome de um tipo de investimento de renda fixa, tá? Já CDI é uma porcentagem de lucro que você vai receber se você estiver emprestando dinheiro, ou seja, investindo em um banco privado, que não é um título de governo, por exemplo, títulos do Tesouro, tá bom? Como um CDB, caixinha do Nubank usa isso, cofre do Mercado Pago e etc. Tudo vai ter uma porcentagem do CDI. E existe uma regra, então eu quero te mostrar aqui agora através da calculadora que normalmente o CDI é 0,10% inferior à Selic. Então, se a nossa Selic hoje é 14,25% ao ano, essa taxa é sempre anual, o nosso CDI é 0,10% menos que isso. Então, o CDI hoje é 14,15%. Lembrando que a gente está gravando o vídeo em julho de 2026. Correto? O que isso significa na prática? Então, para te mostrar isso na prática, tá? Eu quero vir aqui e te mostrar através de uma calculadora de juros compostos para você entender. Então, vamos fazer o seguinte: você tem R$ 1.000, só colocou esse R$ 1.000 uma vez, não investiu mais, e deixou seu dinheiro parado por um ano num investimento que te paga 100% do CDI, tá? Mas o que significa 100% do CDI? 100% de algo, pessoal, é tudo. Então, 100% de 10 é 10, 100% de 20 é 20, e 100% de 14,15, que é o CDI, é 14,15. 100% é algo por si só, tá? E lembrando que essa rentabilidade você só vai receber se você deixar o seu investimento parado, pelo menos nesse período de um ano, no mínimo de um ano. Tirou o dinheiro antes de um ano, sua rentabilidade, ou seja, seu lucro vai ser menor. Então, calculando R$ 1.000 que você colocou uma vez só, e um investimento que paga 100% do CDI, depois de um ano, você vai ter ali recebido R$ 141,50 de lucro, tá? Isso sem descontar o imposto de renda, tá bom? Então, praticamente seus R$ 1.000 se transformaram em R$ 1.000, 141,50. Isso praticamente é 100% CDI. Então, para descobrir, a primeira coisa que você tem que fazer é vir no Google, se você tiver dúvida, e escrever qual a Selic de hoje. Vai escrever lá no Google, ele vai te dar a resposta. Você sabe que praticamente CDI e Selic é a mesma coisa. Normalmente, o CDI é 0,10%, ou seja, 0,1 menos do que a Selic
do momento. Tranquilo aqui, até aqui? Então, a gente já fez mais da metade do estudo. Agora eu quero te fazer alguns exemplos com sites da internet e a gente calcular junto o que que significa 110%, 120%, 130%, seja lá qual for a porcentagem, você vai ter autonomia para saber calcular sozinho, tá? Então, como exemplo, vamos voltar aqui na internet. Tem alguns investimentos, por exemplo, aqui está o Caixinha do Nubank. Caixinha do Nubank fala que seu dinheiro pode render até 120% do CDI, tá? Isso aqui não é bem assim, tá, pessoal? Tem aqui algumas coisinhas, algumas regrinhas nas letras miúdas que pouca gente lê, né? Então, olha aqui, por exemplo, todas as caixinhas têm rendimento diário de 100% CDI, tá? Então, repara que esse 120% CDI é uma caixinha turbo que você tem que ativar. E uma hora a gente faz um outro vídeo para você entender o que que é a caixinha turbo, tá? O objetivo é que eu já te ensinar a calcular o CDI, tá? Então, uma hora a gente fala específico desses investimentos. Olha o Mercado Pago também, por exemplo, lá no cofrinho, tá? O cofrinho do Mercado Pago também tem uma rentabilidade em cima do CDI. Então, ele promete 120% do CDI, tá? Ah lá, 100% do CDI ele rende, porém, pessoal, 100% do CDI é a letra miúda também. É para quem é assinante do programa ML+, do Mercado Livre, né? Que é o Mercado Pago. Quem não é assinante recebe 115% do CDI desde que você deposite acima de R$ 1.000, tá bom? Acima de R$ 1.000 por mês ali, para que você tenha essa rentabilidade de 115%. E aqui eu também deixei um outro site, que é um site que eu gosto muito, que é o site do Investidor 10. Ele traz vários investimentos de CDBs que pagam altas rentabilidades dos CDI, tá? Então, olha aqui, ó, Banco Digimais, que uma hora a gente pode fazer um vídeo sobre esse banco, tá? 123%, 115%, Banco AB, 116% do CDI. Isso aqui é só para te mostrar, ó. Banco BF2, 115%. Repara uma coisa, por que que esses bancos, aqui eu já quero te deixar uma dica, por que que esses bancos pagam uma porcentagem tão mais alta? Se você for olhar lá no Bradesco, no Banco do Brasil, no Itaú, sempre vai ser 100% CDI ou próximo disso. Pessoal, o Banco Digimais é um banco que está tendo uma crise financeira, é um banco que é o sócio majoritário é de Macedo, inclusive ele está injetando dinheiro para ver se vende o banco. Então, quando o banco tem uma reputação não tão boa no mercado, ele tem que oferecer mais rentabilidade para atrair clientes, tá? A gente já fez um vídeo, está aqui no canal, você acompanha, eu vou deixar no card, que é um vídeo explicando como saber a segurança de um banco de um investimento através do índice de Basileia. Então são bancos que não estão numa situação financeira tão boa e o recurso que ele tem é oferecer taxas altas para atrair cliente. Lembrando, lê sempre as letras miúdas também, que nem sempre é o que esse banco anuncia lá na internet, tá? Às vezes ele anuncia, igual eu já vi aí, XP, Banco XP anunciando 200% CDI, mas isso era por 6 meses com várias outras condições para essa rentabilidade. O comum é 100% CDI, tá? Mas voltando, vamos pegar um exemplo do Mercado Pago que a gente viu, que era 115% do CDI lá para quem depositar acima de R$ 1.000 por mês, certo? Então, na prática, o que significa isso? Pessoal, então a gente já sabe que o nosso CDI é 14,15, certo? O que que você vai fazer? Você vai pegar esse CDI atual e vai multiplicar ele pela rentabilidade que o banco paga. Então, o Mercado Pago paga 115 e não esquecer que é 115%. Faz toda a diferença colocar o sinal de porcentagem, tá? Então, ficou 14,15 que é o CDI e vezes 115%. Não esqueça de colocar a porcentagem junto com a taxa que o banco paga, tá? Então, significa que 115% é 16,27% de rentabilidade ao ano. Então, se você segurar seu dinheiro ali um ano nesse investimento, você vai transformar seu dinheiro e vai receber um lucro de 16,27% em cima do seu dinheiro. Um exemplo clássico, se você deixou R$ 100 no final de um ano, nesse investimento você vai ter R$ 116,27. Boa? Vamos continuar aqui nosso vídeo, vamos fazer um outro exemplo para que você não esqueça, tá? Para que você veja na prática como faz. Vai pausando o vídeo e depois vai tentando fazer também. Vamos pegar aqui caixinha do Nubank, tá? Tá falando que é 120% CDI aqui, mas a gente já viu que isso aqui é só a rentabilidade da caixinha turbo, tá? Mas vamos fazer para você entender. Então vamos lá para a nossa calculadora. Lembrando que o Nubank está pagando 120%, né, na turbo. Primeira coisa que você faz, coloca o valor do CDI, nosso valor de 14,15,
Não sei o CDI, pesquisa no Google, tá? Vai lá no Google, digita Selic de hoje, que você vai descobrir. Ah, professor, por que que eu não posso digitar o CDI? Eu não recomendo, pessoal. Eu recomendo que você vá lá no Google e digita qual o valor do CDI, a Selic de hoje, tá? Então, aqui, ó, 14,25. Lembrando que aí você pega esse valor, 14,25. Vou fazer de novo, a gente já fez, mas de novo. E tira menos 0,1, tá? Então, 14,15 é o CDI. Como a Nubank paga 120%, então você vai multiplicar, então, vezes 120%. Coloca o sinal de porcentagem, tá? E aí dá um Enter. Então, 120% CDI hoje significa 16,98% de rentabilidade ao ano, tá? Então, se você colocou lá R$ 1.000 numa caixinha do Nubank turbinada com 120% de CDI, no final de um ano você vai ter R$ 1.116,98. Para que não fique no que eu falo, tá? Para que você possa concluir e acreditar, vamos fazer isso aqui de novo no nosso simulador. Então a gente vai vir aqui no simulador da UVP, que eu gosto muito, que é do investidor sardinha. Então a nossa taxa de juros aqui, ó, a gente calculou lá 120% é 16,98. Então vou colocar aqui 16,98 na porcentagem e vou deixar aqui por período de um ano e vamos calcular. Então você vai ver exatamente que você vai ter R$ 169,80 de lucro e segurando seu investimento nisso. No final de um ano, além dos R$ 1.000 que você depositou e mais o lucro, então seu montante, ou seja, seu valor final, R$ 1.169,80. Beleza, pessoal? Que eu espero que esse vídeo tenha colaborado com você, tenha te ajudado a entender como calcula uma porcentagem de CDI e entender esses investimentos. E aqui eu te dou um alerta, tá? Não se apegue a alto rendimento, que em suma, pessoal, não vale a pena. O principal pilar do investimento de renda fixa é a segurança. Vamos dar um exemplo para você. Você viu que ali o Nubank com 120% de CDI, 120% de CDI, deu uma rentabilidade de, eh, de R$ 169, correto? Foi isso que a gente viu ali, de R$ 169. Agora, presta bem atenção comigo, pessoal. Repara que não tem muita diferença significativa quando você, por exemplo, vai fazer 100% CDI. Então, repara, 120% CDI, R$ 169 de lucro. Vamos fazer então agora com a simulação, tá? Com somente 100% do CDI. Então, vamos colocar aqui de novo, ó, 14,15, que é o 100% do CDI hoje, ó, 14,15 pelo prazo de um ano. Então, 141,50. 141,50. Se a gente for fazer a conta aqui agora, 169 menos 141. 169 menos 141. Em um ano foi R$ 28 de diferença. Então, 120% do CDI, menos um investimento que te paga 100% do CDI, deu R$ 28 por ano. Então, se você dividir isso aí por 12, você vai ver que é uma taxa pequena. Então, não vale a pena se empolgar muito com altas taxas de rentabilidade, tá? O grande pilar, sim, é a segurança. Então, vai ter banco oferecendo grandes taxas, igual a gente viu aqui do Banco Digimais, porém não é seguro. Então, o que que adianta você investir num lugar que você recebe muito, mas tem o risco de não ter seu dinheiro de volta? Então, não se apegue muito à média, é 100% CDI, por exemplo, que os bancos tradicionais hoje pagam. Tá bom? Pessoal, espero ter te ajudado. Aqui tá a nossa thumb para você não esquecer. Deixa seu like, se inscreva, recomenda o vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ter te ajudado e você vai ter autonomia para conseguir calcular isso sem mim, inclusive, tá? Meu, muito obrigado. Boa tarde para você, bom dia para você, boa noite. Eu não sei que hora que você está vendo. Deixa seu like, recomenda e lembra, tá bem? Pode melhorar. Tá ruim? Conta comigo. A gente pode melhorar sempre. Abraço. Valeu.